Olá, 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 olá. Boa tarde a todos e vamos que vamos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Constelação familiar, perdas, relacionamento profissional. Por que que a gente tem perdas no relacionamento profissional? Porque muitas das vezes... Olá, Nadilene. Que delícia. Você está ao vivo? Eu permiti que você entrasse. Olá, Nadilene. Tudo bem? Boa tarde. Isso. Tá me vendo? Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Ah, que ótimo. Então vamos lá. O que são perdas no relacionamento profissional? Não é só perda de emprego, perda de dinheiro. A gente perde relacionamentos, perde know-how, a gente perde até a visão que as outras pessoas têm de nós. Tem da gente, verdade. O profissional às vezes se desgasta. Muita coisa. Muita coisa. Mas o que ocorre? Quando a gente percebe isso, que está se desgastando, muitas das vezes não encontra a resposta. E a resposta, em geral, é quando a gente se entrega ou permite que um terapeuta possa analisar aquela situação. Muitas das vezes, numa constelação, você vai ver que essa situação que você vivencia hoje, ela está atrelada a alguma coisa lá de trás. Ou a um comportamento seu, por função de uma crença limitante, ou um acontecimento lá de trás mesmo, dentro do seu sistema familiar. Às vezes a gente vê assim, não, meu pai teve uma boa vida, minha mãe teve uma boa vida, tem uma boa profissão, é responsável por um grupo de pessoas, é reconhecida, e eu não consigo. Mas só que lá atrás, dentro de um tataravô, dentro de um bisavô, você teve uma pessoa que não teve um bom reconhecimento, nem teve uma boa postura profissional. E essa pessoa, em geral, o ser humano ele é muito cíclico, mas ao mesmo tempo ele é muito repetitivo. O que ocorre? Se fulano não é um bom profissional, se fulano não acrescenta, a gente bane ele, a gente afasta ele. Então, quando você afasta alguém lá de trás, o espaço dessa pessoa fica vago. Aí aquele que vem lá no futuro, ele encontra um espaço vago e o próprio sistema coloca ele ali. Coloca ele ali para quê? Para que ele possa exorcizar essa situação. Para que ele possa vivenciar essas emoções, vivenciar esses sentimentos e se reprogramar e ressignificar dentro do próprio sistema. Então, o constelador faz isso. Ele vai lá atrás com perguntas, com respostas, com a visão do constelador, porque ele olha o todo, ele não olha só a pessoa, ele olha a pessoa e os representantes que ela traz para o campo, e ele percebe que tem alguma coisa falhando ali. E ele vai buscar. Quando ele busca e encontra não, o meu bisavô, ele foi um cara que ele batalhou muito, ele era um bom profissional, mas ninguém enxergava. E a gente vai começar a trabalhar o meu bisavô, não no meu bisavô, mas a característica que eu tenho que possa vir a atrapalhar meu desempenho do relacionamento profissional. E a gente descobre lá, digamos que
O meu bisavô, ele era um excelente profissional, mas ele tinha agregado à personalidade dele aquela pessoa de um leve trás. O meu bisavô era um excelente profissional, mas dentro da parte financeira da situação profissional, ele não era muito idôneo. O meu bisavô era um excelente profissional, mas ele não sabia guardar segredos profissionais. E quando a gente se percebe, a gente também tem alguma dessas características. E tendo algumas destas características, a gente precisa retrabalhar isso. Ficou claro para você, Nadine? Ficou, mas eu acho que isso também também a gente tem que ver, Jussara, isso no ambiente de trabalho, a pessoa também que está trabalhando com a gente, né? Sim, você está entendendo? Sim, eu entendo. É todo um contexto. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, é todo um contexto. No relacionamento profissional, você tem os colegas favoráveis, os colegas não favoráveis e os neutros. Os colegas favoráveis, eles nos dão pequenos toques que possam nos ajudar. Mas eles também não podem abrir a nossa cabeça e colocar lá a visão deles. Os colegas não favoráveis, e tem aqueles que são extremamente não favoráveis, que eles incentivam o comportamento que nós estamos dentro do sistema, mas que não está sendo benéfico para a gente. Mas alguns incentivam. E outros, eles fazem o quê? Eles sorriem para nós, eles mostram que são solidários, mas atrás de nós, eles vêm e caceteiam. E os neutros são aqueles que ficam assim, não quero saber e também não te aviso. E isso a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Porque a pessoa que que vai trabalhar em algum lugar, que seja ele qual for, porque podemos trabalhar numa cozinha, podemos trabalhar num ônibus, podemos trabalhar num escritório, podemos trabalhar numa escola. Em determinado lugar que trabalhamos, temos que ter uma visão cínica do outro. Que visão cínica do outro é essa, Jussara? Eu, particularmente, sempre disse, eu vim trabalhar aqui, fosse aonde fosse. Eu vim para desempenhar o meu trabalho. Se lá na frente eu conseguir um amigo, um só dentro de 1000 pessoas, eu carrego para mim. Até então, todos são meus colegas de trabalho. E todos podem ter uma visão distorcida ou diferente de mim. É isso que a gente precisa entender para poder, como eu vou dizer a você, para poder se relacionar no ambiente profissional. Porque muitas das vezes a gente está chamando uma pessoa de amiga e ela não é nossa briga. Muitas das vezes a gente está confiando em alguma coisa que foi nos passado em função da nossa função, e aquela pessoa chega, conversa, atrai, porque tem pessoas que são extremamente atrativas. E sendo extremamente atrativas, elas conseguem envolver os outros. E a pessoa, como eu vou dizer, ingenuamente, faz alguma coisa ou fala alguma coisa que vai ser nada mais, nada menos do que carga para demolir aquela pessoa. Então, a gente tem que olhar o outro, por isso que eu digo um olhar cínico. Eu aceito você como um colega, mas eu me separo de você como um amigo. Eu aceito você como um colega, mas eu tenho a visão que você possa vir me derrubar. Eu confio em você enquanto ser humano, mas eu confio mais na minha autoavaliação.
E se eu acho que eu sou boa naquilo, eu termino fazendo o que eu sou boa naquilo, sem me autopropagar. Hoje em dia, as pessoas usam muito a proatividade. A proatividade, ela tem duas maneiras de serem colocadas. Para quem recebe aquela proatividade de alguém, ela pode ser extremamente benéfica. Poxa, fulano é ótimo, fulano faz isso, faz aquilo, me ajuda, está ali sempre presente. Isso é uma visão. E existe a outra visão, fulano está querendo o meu lugar, fulano quer me derrubar, se for entre eu e ele vai. Então, a proatividade é uma faca de dois gumes. A gente tem que saber usar a proatividade. Porque se você se doa extremamente para o seu trabalho, para o seu emprego, para o seu núcleo de participação, você pode muitas das vezes estar semeando dentro do coração de cada pessoa a inveja, a desconfiança. Então, a gente precisa saber como se colocar. Mas voltando para a constelação, em geral, até isso a gente traz muitas das vezes lá de trás. Eu sou boa naquilo que eu faço, eu posso ajudar um monte de gente e eu vou ajudar o maior número de pessoas que eu puder. Sendo proativa. Você pode trazer a proatividade de coração aberto. Mas, às vezes, lá atrás, essa proatividade, de uma outra maneira, foi colocada também dentro do seu sistema e não foi bem recebida. Então, o que ocorre? Aquele antepassado foi rechaçado daquele sistema. E como ele foi rechaçado... Você está falando que eu não recebi... Você está falando que eu não recebi... Você está falando que eu não recebi bem, é isso? Não. Estou dizendo que, muitas das vezes, quando somos proativos, algumas pessoas não recebem bem. Entendeu? Não, eu estou falando... Não, do passado. Do meu passado aí, do meu avô que foi... Tá. Não, você recebeu... O que acontece? Quando a gente é colocado... Porque todo o sistema tem buracos. Isso daí... Sim. Porque uns saem, uns se tiram, outros são retirados, uns se matam, uns abortam. Então, todo sistema familiar tem buracos. E dependendo da hora que você veio, os seus antepassados te colocam no buraco lá, porque aquele buraco está sendo problemático. Você vai cumprir o espaço daquele que está em aberto. E o que a constelação vai fazer? Ela vai buscar, vai analisar por que aquilo está acontecendo com você e vai buscar lá atrás quem foi o antepassado que vivenciou essa situação. E ele que vivenciou essa situação, você precisa entender o que passa dentro de você, a energia, a emoção, o sentimento que você trouxe com sintonia com ele, e é esse sentimento que vai ser ressignificado. E esse sentimento sendo ressignificado, você começa a entender melhor o que ocorre com você. Percebe? Entendi. Eu tenho uma amiga que ela teve um problema de vista. E a pergunta que eu fiz para ela foi assim: o que você não quis ver lá atrás para você hoje estar com problema de vista? Porque tudo que acontece energeticamente no nosso sistema, se nós não acordamos para a situação, ela vai ser revelada no nosso corpo físico. Por isso que temos um corpo físico, para que possamos entender, muitas das vezes, aquilo que nós precisamos assimilar, decodificar e ressignificar para crescer, para evoluir. Aí passou, ela disse para mim que não lembrava de nada e tal. A coisa de uma semana, fui conversar com ela,
E ela falou, eu agora estou abrindo os olhos porque eu tenho que enxergar o que eu não enxerguei no momento certo. Então é isso que a constelação faz. A constelação te alinha àquela situação. E alinhando você àquela situação, vai buscar a origem, a causa daquela situação. E muitas das vezes acontecem também de termos antepassados que foram prepotentes, como chefes, como patrão, como pessoas de comando. Então, quando ele era prepotente, o sistema jogou ele fora, de uma maneira ou de outra. Porque às vezes não é só tirar do sistema, não. Ele está dentro do sistema, mas ele é ignorado. Ele sendo ignorado, o que ocorre? Ele perde força. E como ele perde força, a maioria ao redor passa a determinar o caminho que ele vai tomar. E um descendente que vem e assume o espaço, esse espaço que não foi trabalhado, esse espaço que ficou pendente, muitas das vezes esse descendente, ele passa a sofrer aquela situação de uma pessoa prepotente, de uma pessoa déspota, de uma pessoa tirana, que o grupo enxerga ele como sendo não serve para a gente. Então é isso que acontece, muitas das vezes, das perdas que a gente tem. Tem uma outra perda também que um amiguinho meu está vivenciando. Ele almejava um cargo, fez tudo para chegar a esse cargo, trabalhou feito um louco, desenvolveu um monte de coisa e simplesmente... Projeto. Sim, projeto, seja o que for. E simplesmente na hora de indicaram ele, mas indicaram mais pessoas que tinham uma formação acadêmica maior do que a dele, e ele perdeu a vaga. E ele ficou extremamente sentido, e ele sabe que a pessoa que foi para a vaga não queria vaga, mas ficou entre pé, ou você fica nessa vaga ou você não fica em lugar nenhum, tá? Que hoje em dia é assim que a banda está tocando. E ele foi e ficou preterido. Ele ficou muito revoltado, ele se sentiu humilhado, porque ninguém dentro do setor dele queria a vaga ou tinha almejado a vaga. E isso fez por ele uma situação muito doída. Eu falei, é a primeira vez? Ele falou assim, não, já aconteceu isso algumas vezes. Então você vê que isso é dentro do sistema. Existe aquele também, eu me lembro que quando eu fui trabalhar meu primeiro emprego de carteira assinada, eu fui trabalhar num hospital para fazer um trabalho administrativo. Eu fiquei um mês lá. E eu fiquei um mês, não foi um mês de... Primeiro, eram máquinas de datilografia, não era computador. Bota papel, tira papel, e não tinha um espaço específico para você trabalhar. Era muito confuso na época. As pessoas ficavam em cima de você. Segurança era material de rico, né? De empresa rica. Então não tinha essa coisa de uma pessoa ficar ali controlando. E eu trabalhei um mês, muito feliz, extremamente contente. E quando chegou esse final de mês, eu fui chamada na sala do diretor, e o diretor falou, olha, seu trabalho foi muito bom, mas nós não vamos poder ficar com você. Eu tinha o quê? 20 anos. Aquilo me deu uma dor no peito. Aí a pessoa que tinha me indicado o cargo falou assim, como você foi mandado embora? Eu falei, não sei. Você chegava atrasado dia nenhum, você faltou dia nenhum. Você deixou de atender alguém? Nunca. Aí foi saber o que tinha acontecido, que aí sempre existiu, né? Então, a secretária do diretor estava com uma irmã desempregada
falou para o diretor, ele falou assim, se você falasse antes, tem uma pessoa que começou. Ela pegou, olhou para ele e falou assim, mas se ela começou, ela pode terminar. E foi assim que aconteceu. Então, a gente perde oportunidades, a gente perde vagas, a gente perde amigos. E as perdas profissionais, muitas das vezes as pessoas pensam só, perdi meu emprego. Não, muitas das vezes você perde vaga, você perde oportunidade, você perde uma grande amizade, você perde até companheiro. Quando trabalham, existem casos de trabalharem no mesmo setor, na mesma empresa, e um tem que sair em função do outro. Isso abala o relacionamento do casal. Então, as perdas profissionais, elas são muito grandes. Mas cada um de nós que passa por isso, que todo mundo passa, eu também já passei, e passo por algumas horas aqui. Às vezes a pessoa vem, eu analiso ela, eu faço todo um trabalho, depois ela vai e vai fazer o mesmo trabalho que eu fiz, da mesma maneira que eu ensinei. Isso faz parte. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que olhar dentro da gente, olhar dentro do nosso sistema e ver onde está a falha. Eu não posso olhar dentro do meu sistema. Então eu vou a um constelador e faço com ele um trabalho para enxergar aonde está o nó dessa situação e resolver. E outras pessoas que não são consteladoras vêm e fazem esse trabalho comigo. E assim, mas eu não acho que a constelação vai resolver. Não. A constelação te mostra o caminho, a constelação te ajuda a ressignificar aquele sentimento, aquela emoção, aquele nó. Mas nós somos feitos de vários nós. Imagina 5 gerações, 8 gerações para trás. Quantos nós temos no nosso sistema? Vários. Mas a constelação ela vai te ajudar a tirar um. Esse um, às vezes, derruba vários nós que nós tínhamos atrelados. E lá na frente surge um outro nó. E quando surge um outro nó, é o momento da gente abrir uma nova constelação para aquele impedimento. Porque a constelação é pontual. Mas eu não estou ganhando dinheiro, eu estou desempregado. Ele não vai ver o seu desemprego, vai enxergar dentro do seu sistema qual a razão do seu desemprego. Dentro do seu sistema, o que está se passando que chegou a você essa situação. Então, eu me lembro que a minha primeira constelação, quando eu fiz, eu chorei muito, porque eu estava passando por uma situação muito delicada. Eu tinha um relacionamento familiar bem conturbado no meu relacionamento de casal. E eu falei, mas meu pai e minha mãe nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Eles tinham uma vida perfeita no sentido de eles não brigavam, eles não discutiam, eles passavam os perrengues deles, mas os dois juntos. Aí a pessoa perguntou para mim assim, e sua avó? Sua bisavó? Minha avó teve 4 maridos, 6 filhos. E sua bisavó? A minha bisavó eu não sei, mas acredito que também não tenha tido uma vida muito regradinha. Aí ela falou assim, sua avó teve 4 maridos, 6 filhos. Então, o que acontecia com ela? Ela falou assim, ela enchia o saco deles e ia embora. Não tinha muita paciência. Ela aceitava até um limite. Chegava no limite dela, ela não entendia mais e não aceitava mais. E ela falou assim, e o seu limite, aonde está? Por que o seu limite está? Então eu comecei a trabalhar o meu limite, que não era meu só, era algo que eu trazia lá de trás, e o meu relacionamento passou a ter uma outra visão. Logicamente, todo relacionamento envolve, no mínimo, 2 pessoas. E quando um quer e o outro não quer, acontece de, muitas das vezes, ter abertura.
E também existe aquela possibilidade daquele que foi pedir ajuda, daquele que foi pedir socorro, muitas das vezes buscando o acerto, descobrindo que vem do seu sistema. E dentro desse seu sistema, a pessoa começar a crescer, a enxergar de forma diferente aquilo que estava se passando, ela pode chegar lá na frente e dizer assim: olha só, meu amigo, eu queria até continuar contigo, mas agora não dá mais. Porque ela mudou, ela cresceu, ela evoluiu. Pode ser que ela evolua para o casamento permanecer e pode ser que ela evolua para o casamento acabar de vez. Mas isso é todo um processo que ela precisa fazer internamente. Mês que vem, no princípio de setembro, eu vou soltar uma mentoria. Essa mentoria, o que é? A gente começa com uma constelação e a gente termina com uma constelação. Essa mentoria são 12 semanas e essa mentoria tem todo um trabalho interno diretamente comigo nesse processo. É legal? Eu acho. É caro? Não sei, depende do que é caro para cada um. Mas eu acredito que nós podemos mudar muita coisa dentro de nós. Porque como eu trabalho ancestralidade também, eu acredito muito no cara lá de cima. Eu acredito muito, não é o cara que está aí em cima no prédio, não. É o cara lá de cima mesmo. Eu acredito muito. Verdade, eu também. Eu acredito muito que isso daí, para mim, é como vai pegar o martelo e bater no chão, eu não vou errar nunca. Eu acredito que eu vim para essa vida, para esse planeta escola, para aprender a ser feliz, eu tenho o direito da felicidade. O planeta escola, o universo, ele está pronto para dar a riqueza para todos. A riqueza não é para A, para B ou para C, ela é para todos, para todas as letras do alfabeto, para todas as pessoas que existem dentro desse planeta. Porque é um planeta farto, o universo é farto. Se eu peço a ele 100, ele pode me dar 200. Resta eu saber dizer a ele o que eu quero. E eu sei que para começar todo esse processo, eu preciso ser grata. Grata a quê? Grata àquilo que eu possuo hoje. Mas eu não possuo nada, Jussara, possui. Cada pessoa que está vendo, cada pessoa que entrou, que por qualquer razão tenha saído, cada pessoa que vai ver lá na frente, cada pessoa que vai ver para o YouTube, essa pessoa, no mínimo, tem luz, gás, que deve comer, e tem uma internet. E tem um aparelho, seja ele que for. Ah, o meu telefonezinho é muito velhinho, mas ele acessa a internet, você está vendo. Ah, o meu computador tem mais de 10 anos, mas ele acessa a internet, você está vendo. Então, a gente tem que ter gratidão, porque temos tudo. Primeiro temos a vida, coisa boa. Assim, o melhor presente que o papai e a mamãe nos deu foi a vida. Então eu falei que precisamos ter honradez e gratidão. Honradez pelos pais que nos deram a vida, pelo emprego que temos, honrar esse emprego, seja ele o que for. Ah, eu sou gari, ótimo, fez um concurso e passou na frente de um monte de gente. Ah, trabalho em serviços gerais, ótimo, você trabalha em serviços gerais e muitas pessoas não conseguem, então vamos honrar e ter gratidão a Deus. Ah, eu fiz uma faculdade puta da galáxia lá em Nova York. Ótimo! Honre essa faculdade, honre esse emprego, ou honre essa oportunidade. Quando a gente sai de casa que vai ver algum emprego, a gente sai assim, ah, eu quero. Errado.
Senhor, obrigado pela oportunidade. Se essa oportunidade for benefício para mim, eu agradeço bastante. Se não for benefício para mim, entregue na mão de alguém que precise mais do que eu, ou que esteja merecendo mais do que eu. E eu vou buscar o meu merecimento. Porque a gente sai de casa para ver um emprego, para ir encontrar um cara que a gente nunca viu, para ver fazer qualquer coisa. A gente já sai querendo aquilo. Só que a gente esquece, a gente sai para fazer um vestibular. Vou fazer a prova do Enem. Estudou? Estudei muito. Muito, muito, muito? Mais ou menos. Então já não estudou muito. E a gente esquece que para aquela situação tem um mundo de pessoas ao redor. Que bom que sejamos o escolhido. Mas se também não formos, não vamos ficar deprimidos. Não vamos ficar para baixo. A pessoa que recebeu aquele benefício, essa pessoa estava numa situação talvez mais delicada do que aquela que nós estamos. O ser humano não foi treinado para perder, para chegar a um fim. As pessoas não aceitam os finais. Muitas das vezes a gente precisa entender que oportunidades surgem, mas a gente não consegue. Por que será? Talvez porque aquela situação que gera essa oportunidade já tenha finado na nossa vida. E a gente não se apercebe disso. Existe. É aquilo, né, Ju? Eu acho o seguinte também, como você já falou, né? Eu acho que a gente tem que, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que se ajoelhar, tem que pedir para Deus, né? Que seja feita a vontade dele, né? E se uma porta se fechou, é porque tinha que se fechar. Se uma porta se abriu, é porque tinha que se abrir. E é aquilo que você falou mesmo. E ver o que está acontecendo lá atrás, ver o que você fez, ver o que alguém fez, né? Porque às vezes somos nós que fizemos, nós apenas somos, porque todo mundo quer herança de dinheiro, né? Eu sou da família, blá, blá, blá. A minha família é rica e eu quero a minha parte na herança. Mas todo sistema familiar, rico, abastado ou não, tem uma herança. Que herança é essa? A herança familiar. E essa herança familiar, a gente tem que pedir perdão. Perdoa Deus, perdoa o universo por esses pecados que nós cometemos no dia a dia, os pecados que os nossos ancestrais cometeram. Eu não sei se é isso, né, Ju? Porque é a primeira vez que eu estou falando isso com você. Mas assim, a gente tem que pedir perdão realmente, mas a gente também tem que começar a partir de perdoar. Perdoar a si mesmo. Isso é importante, que quando eu me perdoo, eu me abro à possibilidade. Porque o maior algoz, o maior juiz, o juiz mais pesado que nós temos, somos nós mesmos. Eu falei perdão, mas é o perdão para o universo. O perdão a começar por mim. Sim. Me perdoa por todos os meus pecados. E, Ju, o maior pecado que o ser humano tem é não amar o próximo como a si mesmo. Se o ser humano começar a amar o próximo a si mesmo, você vai ver quantas bênçãos ele vai começar a receber na vida. Sim, sim, sim. Mas não é só amar o próximo como a si mesmo. É buscar, porque eu diz assim, não, eu amo todo mundo como eu me amo. Mas isso não pode ser da língua para fora. Não, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo, sim. Eu falei assim, amar o próximo como a si mesmo, não da língua, é dentro do coração. Sim. Mas isso você não vai ser de uma hora para outra, Ju. Não.
É muito fácil eu te amar, que você é o amor da minha vida. Você é minha amiga. Você é uma pessoa muito especial para mim. Mas é muito fácil eu te amar. Muito fácil mesmo. Mas o problema é eu amar aquela pessoa que me prejudicou. Sim, sim, é o perdão. Então, aí sim que eu tenho que amar essa pessoa. Sim, Eu tenho que me perdoar e tenho que perdoar essa pessoa. sim, Porque aquela pessoa tem problemas também. Aquela pessoa não gostou do meu trabalho. Aquela pessoa tem uma outra vida. Eu tenho que perdoar ela. sim. É, eu perdoo sim, eu tenho que perdoar, gente. E tenho que viver minha vida. Vou perdoar. Gente, eu vou te perdoar porque eu tenho que perdoar a pessoa e tenho que amar ela. Vou encontrar com ela. Opa, e aí, como te vai? Tudo bem? Como você tá? Eu, eu aprendi a perdoar, Ju. Estou aprendendo a perdoar e a amar. Que amar é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa assim, é um testemunho seu, porque quando a gente aprende a amar e a gente aprende a perdoar, começando por amar a si mesmo, perdoar a si mesmo, e a coisa, quando você começa de você, a coisa expande. E uma coisa que a gente não percebe, só quando alguém lembra assim, a gente perde medo. É. E a gente perdendo medo, a gente até entende que existem finais na nossa vida. E finais felizes. Sim, sim, Finais felizes. sim. Finais felizes. Existem finais felizes na nossa vida. Sim, Existem muitos finais felizes. porque todo final é feliz, porque todo final é a possibilidade de um começo. E a possibilidade de Isso. começo é todo um trajeto que te dá um ânimo, que te dá um fogo, como diz uma amiga minha, um fogo no rabo, que você quer começar aquilo tudo e você sabe que você é capaz e você vai lá e você faz. Isso é que é o interessante. Porque o ser humano, ele como não foi treinado para os finais, ele acha que o final acabou. Não, o final é o início de um outro ciclo, que vivemos em ciclos. A gente vive em ciclo. Nós tivemos 9 meses, um ciclo de 9 meses na barriga da mãe da gente. Nós tivemos um ciclo de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para aprender a pedir, ir no banheiro, para aprender a comer. Nós tivemos um ciclo até os 14 anos, para 12, 14 anos, para sair da infância e entrar na adolescência. Nós tivemos um ciclo da adolescência até a vida adulta. Nós temos ciclos. A vida são feitas de ciclos. E quando o ser humano entende que o final nada mais é do que um novo início, Um novo recomeço. ele passa a viver de uma maneira mais forte, mais pleno. E ele diz assim: eu sou feliz porque eu tenho a oportunidade de recomeçar. E nem todo mundo percebe que ao perder alguma coisa, ele está apenas recomeçando outra coisa. Ou então ele está recomeçando ou está ganhando, né? Porque na realidade, você nunca perde alguma coisa. Você sempre ganha, porque você sempre pega aquela coisa como experiência. E Deus sempre te dá uma nova oportunidade. Sim, sim, isso mesmo. Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade. Sim. Você pode ter certeza disso, Jussara. Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade. Deus nunca vai deixar você sozinho. Você pode até pensar que você está sozinho, mas você não está sozinho. Não, ninguém vive sozinho. A gente sempre tem. No mínimo, você tem a sua criança dentro de você, que é aquela que você solta quando você está triste para que ela te resgate dessa tristeza. Você nunca está Verdade. sozinho. Quando você nasceu, acreditando ou não,
Cada um de nós, pelo dia do nosso nascimento, fomos amparados por um anjo. E esse anjo ele vai conosco até o retorno para a casa do Pai. E esse anjo, todas as vezes que nós precisamos falar alguma coisa, lembra do seu anjo. Pode nem lembrar mais o nome dele, mas o anjo que me amparou quando eu cheguei. E a gente conversa com ele e você percebe que aquilo saiu. Para quem acredita em outras coisas, para quem acredita em orixás, aquela pessoa, aquele orixá que me amparou quando eu saí de dentro da minha mãe, eu vou conversar com ele. Para quem acredita em santo, o santo do dia que eu nasci estava presente no meu nascimento. A gente nunca está só. Nós estamos completamente rodeados de irmãos de luz que percebem a nossa opção de crescimento, a nossa opção de salvar pessoas, a nossa opção de ajudar pessoas, a nossa opção de nos dar a alguém. Então, a cada um de nós temos assim eu tenho um senhor que eu conheci que ele falava uma falange de luz, um grupo iluminado que você nunca está sozinho. E dentre esses grupos de iluminados, você tem sempre um antepassado que está numa situação de luz plena. Amém. Que ele te toca, ele te acaricia, ele bota a mão no teu peito e você percebe que quando você diz assim, eu estou sozinho, você percebe que você tem alguma coisa a mais. Então, a gente tem que usar as nossas perdas, que são experiências, mas a perda que eu falo é, cortou aquela situação e vamos para uma nova. Então, a gente tem que usar aquela perda que traz toda uma bagagem de experiência para um novo ciclo e trilhar um outro caminho. Que, quando um constelador te ajuda, fica mais fácil. Bem mais fácil de você encontrar as respostas para as suas perguntas. Porque o constelador pergunta para você, mas para que você quer um emprego? Você olha para a cara dele e diz assim, porque eu preciso de dinheiro. Essa é a grande verdade, mas isso você só está vendo a pontinha do iceberg. Mas para que você está reivindicando isso? Aí diz assim, porque eu não consigo, porque... geralmente assim, a gente pergunta para quê? A pessoa diz assim, porque eu não consigo uma colocação, porque meu chefe não gosta de mim, porque meus colegas me tratam mal, porque eu não sei o quê. É sempre o porquê, quando na verdade é para quê? Para que você precisa permanecer nesse emprego? Para ser útil a Deus, para salvar vidas, para trazer pessoas, resolver problemas das outras pessoas, porque eu sou um excelente advogado, meu escritório não enxerga, porque eu posso resolver problemas de outras pessoas que não têm uma formação acadêmica, então não sabe ir. Tem N resposta, mas para quê? Mas a gente sempre vai buscar problemática. Por quê? Quando, na verdade, por que não é resposta? É para que você quer isso? Se você coloca para ganhar dinheiro para eu poder comprar as minhas coisas, isso é ego. O ego ele tem que existir porque você tem que sobreviver. Mas o ego ele tem que ser colocado lá no cantinho e colocar a forma abrangente, o mundo ao teu redor, como sendo a tua forma de se expressar. Por quê? Aí eu vou usar o porquê. Porque isso vai te levar à felicidade. E você sendo feliz, com dinheiro ou sem ele, você abrange um universo. Entendeu? Entendi. Entendi. Ficou claro para você? Ficou. Mas eu acho que eu tenho que procurar mais.
Você pode me procurar mais. A gente tem o WhatsApp e você pode me procurar mais. E outras pessoas que queiram me procurar mais, aqui na minha bio, tem o meu contato. Pode me procurar mais também. Porque eu sempre estou disposta a dar respostas. Outra coisa também, se for no meu direct, faz a sua pergunta. Fala aquilo que você precisa, o questionamento seu, e eu vou responder. Porque eu não me importo de dar aquilo que eu recebi. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas eu não faço nada de graça. Eu faço um monte de coisa de graça. Logicamente, tem horas que eu preciso cobrar. Porque eu tenho que pagar algumas coisas, né? Eu como, né? Ainda. No dia que eu viver de luz vai ficar mais fácil. Eu preciso de um teto na minha cabeça e outras coisas mais. Então eu preciso cobrar. Mas mesmo quando eu pago ou pagava cursos, eu recebia sempre muito mais do que eu tinha pago. E essas coisas eram de graça. Então por que eu não dar de graça para as pessoas? Ok? Eu acho que eu falei assim aquilo que talvez algumas pessoas precisassem ouvir sobre as perdas no relacionamento profissional. E amanhã, às 13 horas, eu pretendo falar de uma perda que é só para um pedaço pequeno da população, mas eu acho que todos nós precisamos saber que é a perda em função de uma amputação. Porque às vezes a pessoa amputada não entende que foi tirado dela alguma coisa para que todo que ficou permanecesse são. E a amputação não é só parte do corpo. Às vezes a gente é amputado de amores, amputado de filhos, amputado de pais. Ok? Eu acho que... Okay. Tem mais alguma coisa para você falar? Não. Quer dizer, eu só te perguntei, né? Mas... Eu só te perguntei, né? Eu aproveitei o seu gancho e fui falando aquilo que eu precisava. Porque eu nunca tinha feito uma live assim. Eu acho que é muito dinâmica, é muito bom. É só que, assim, ainda vai chegar o meu momento de fazer live no Zoom, que aí tem mais pessoas e as pessoas podem trocar. Porque no Instagram é de 1 em 1, né? Para eu atender uma outra pessoa que pedisse para entrar, você teria que sair para uma outra pessoa entrar. E isso é chato, porque você tem que dizer para a pessoa, fulano, agora você sai. Mas eu não sei sair, derruba, depois você volta. E é chato. É assim mesmo, a gente tem que falar, gente. E assim, eu aprendo muito com os meus colegas, porque eu assisto muito os meus colegas. Eu estou sempre em casa estudando, e às vezes eu estou estudando um colega que está dando uma palestra que eu fui convidada a assistir, e eu estou aprendendo com ele. Porque a gente sempre aprende de alguma maneira. E é bom... Fala. Não, o grande sábio que foi, né? Que é Jesus Cristo, sempre falou assim: o verdadeiro sábio sempre vivia falando que sempre ele estava aprendendo com as outras pessoas. Sim. Todo dia eu aprendo. Eu aprendo até na fila do supermercado. Eu me lembro que quando minha mãe foi embora, voltou para a casa do pai, eu tinha 20 anos. E eu não sabia comprar nada. Ué, e você tem quanto? Você não tem 20, não? Eu tenho quase 20, um pouquinho mais. Aí, quando eu fui no supermercado, eu tinha que comprar carne, eu não conhecia carne.
E eu nunca tive uma coisa que eu acho que é importante para a gente enxergar a vida. Eu nunca tive vergonha de perguntar. Sempre foi humilde, né? Eu sempre fui, eu achava que eu chegava perto de uma senhorinha que estava lá comprando a carne dela, aí eu perguntava, senhora, boa tarde, senhora dá licença, eu queria fazer esse tipo de comida, a senhora pode me dizer qual é a carne que eu compro? Aí, eu compro essa. Aí eu levava aquela que ela falou, se eu gostasse, muito bem, passava a usar. Se eu não gostasse, na próxima oportunidade eu perguntava para outra pessoa. Então eu aprendi a carne, porque antigamente não tinha internet, né, gente? Assim, mesmo que eu tenha assim 20 escadinhos, mas não tinha internet na época que eu... Internet tem há 20 anos. Então, pronto. Mas eu tenho... Internet tem 20 anos. Mas assim, o meu escadinho não tinha internet. Aí, eu me lembro que hoje em dia você quer fazer alguma coisa, você quer fazer pratos. Você quer fazer alguma coisa, você vai para a internet e você descobre. Eu me lembro que eu queria fazer angu, porque a minha grana só dava para fazer angu e comprar linguiça. A grana que eu tinha na época. E eu não tinha, essa comida eu não comia na minha casa, né? Casa da minha mãe e do meu pai. Mas era o que eu tinha. E graças a Deus eu consegui fazer. Aí a moça me ensinou como fazia o angu na fila do supermercado. Me ensinou como fazia o molho de linguiça na fila do supermercado. E eu aprendo todo dia, todo santo dia que eu saio na rua eu aprendo. É só você querer aprender. Quando você quer aprender, o mundo está cheio de professor. Então, se eu hoje dou alguma coisa para alguém, é porque alguém já me deu alguma coisa. Tá? Lindona, foi um prazer te ver. Tá? Prazer foi meu, Ju. Tava com saudade de você. Volte sempre. Também, Ju. Vai ter dia que você não Tá. vai poder entrar, mas fica aí ouvindo. Volte sempre. Não. Tá? Porque a gente às vezes tem que abrir mão para o outro que precisa mais. Tudo bem. Tudo E bem. quando não tiver ninguém, eu deixo você entrar à vontade. E Não, mas aí eu vou fazendo aqui as minhas perguntas aqui. Eu vou isso, fazendo por aqui. isso. E assim, eu desejo que esse período que você passa hoje, que seja um final de ciclo, independente de como será o próximo, mas seja um final de ciclo e que você saia cada vez mais edificada para o próximo. Porque você é uma pessoa que não é perfeita como ninguém é. Mas você é uma pessoa boa e você tem uma coisa que muita gente não tem. E eu não tenho muito disso. Você tem uma inocência latente. A sua criança, ela vive muito aflorada em você. E as pessoas pegam essa sua inocência, essa sua forma de criança e te prejudicam porque você é um ser inocente, você confia e confia muito, ok? Eu acho que isso se chama generosidade. Sim, 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 sim. Eu acho Generosidade. que essa criança que você está falando se chama amor no coração, Sim, mas o amor no entendeu? coração, ele não pode ser dado assim. A gente tem que dar amor incondicional e É, abrangente, mas é. sem precisar direcionar. Porque às vezes o que é Então, direcionado para alguém, essa pessoa olha e é. diz assim: essa eu posso manipular porque me ama. Então,
esse é o plano, esse é o que eu te falei. A gente tem que amar ao próximo. Sim, mas Mesmo se aquela pessoa, não, eu não mesmo disse. se aquela pessoa, mesmo se aquela pessoa um dia nos fizer mal. Eu Você tá entendo o que entendendo? você está colocando, mas olha só, o que eu estou falando, o amor incondicional e abrangente, ele não precisa ser dito, ser materializado. Você pode amar quem que você quer que seja. A mesma coisa, o perdão. Eu não preciso chegar perto de A, de B ou de C para pedir perdão E para falar ele. que perdão. Eu Entendi, peço entendi. perdão, eu e ele, espiritualmente, energia. E isso É. só capta quem pode, não é quem quer. Então, se eu encaminho o meu amor para quem quer que seja, eu não preciso dizer para ele que eu amo. Eu só amo, entendeu? Apesar que você é a minha viada amada preferida. Tá bom, eu também te amo. Tá bom? A gente vai se falando pelo zap. Beijos. A todos eu O espírito, agradeço, aqueles que vieram, passaram por aqui. Lembrando que lá no YouTube vou subir esse meu papo com a dona Nadilene. Dona Nadilene vai ver que se ela quiser entrar no YouTube, a Jussara, terminado com H, Costa, vai ver ela lá falando e eu lá falando também. Uma boa tarde a amiga, todos. Oi. deixa eu só me despedir de você. Hum. E o Espírito Santo de Deus esteja sempre com você. Que Deus te abençoe profundamente. Amém. Eu Amém. recebo. Eu aceito e recebo. Amém. E que o Espírito Santo de Deus abençoe todas aquelas pessoas que entraram nessa live e um beijo para todos, do Todos coração estão de todos. recebendo o seu beijo e todos vão também te devolver um beijo. Desejo que todas as pessoas, nesse momento, nesse planeta, independente de onde estejam, sejam abençoadas por essa mulher, porque o amor dela é incondicional e abrangente. Que cada um receba esse carinho dentro do coração. Uma boa tarde a todos e até amanhã, às 13 horas. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos, Amém. poderosamente. Amém.